Nesse tempo, falamos sobre rotas, falamos de paz, conflitos. Então, colocar essa tendência, como coloquei alguns pontos importantes sobre o tempo, e o tempo nos coloca o tempo e as rodagens, tempo cotidiano, tempo memorável, tempo construído, e não podemos desconstruir o tempo. Podemos aproveitar o que nós fizemos no tempo e reconstruir algo, porque o tempo desconstruído, ou seja, só quando acabar o mundo, não sei que maneira vai acabar, mas quando desconstruirmos o tempo, aí não temos uma existência na nossa vida diária. Tempo desconstruído coloca um campo particular nessas rotas diárias. Por isso que eu falo sobre as questões importantes, como a visão humanista, que coloca uma consciência planetária, humanista, ampla, uma coordenação ampla. A visão, ligada à ecologia da natureza, a casa, que também seja íntima ao nosso próprio corpo, e a ecologia da natureza. E com natureza, vamos colocar aqui em campos de rotas essa tendência entre essa dualidade entre o campo interno e externo, o ambiente e o meio interno, o meio interno e o meio externo. Essas trocas que ocorrem, essa recordação, a arte de viver, ou a faculdade de viver, que coloca uma ecologia social. É lógico que quando eu falo sobre lazer, eu estou colocando algo íntimo que possa fazer o lazer, o tempo entendido, tempo determinado, tempo liberado, e eu acrescentei o tempo aleatório, tempo construído, tempo memorável, ou seja, o tempo e as rotas de pesquisa, que é algo também cotidiano que acontece. A palavra cotidiano, alguns autores falam que é o ciclo diário, ciclo de vida, que acontece na nossa consciência de mundo, cósmica, ou seja, consigo mesmo. Então, quando nós olhamos a natureza, ela está num centro, ou seja, do ambiente, campo externo. Nós temos que ter essa reflexão ligada ao tempo. Quando saímos, ou seja, esse tempo liberado. Então é aquela música, libera geral, então libera geral, então libera. Então, consigo mesmo há uma liberdade, mesmo que você esteja até no trabalho, ocorre fatos importantes ligados a essa natureza que é do próprio homem, no processo ligado ao próprio tempo, que vai ser algo interior, um lazer ligado à consciência, mesmo que seja ingênua ou não. É um tempo livre para a pessoa, nessa consciência pessoal. Essa consciência pessoal que vai externar as maneiras importantes. Essa consciência social. Embora a consciência também associe a socialização, que vai haver classificação ligada ao tempo. Então, desconstruir o tempo nos coloca uma ambiguidade dualista, ou seja, que nós não estamos existentes. Embora eu não possa sair do centro da natureza de estudo, ligado aos métodos, estudo do método, metodológico. E quando falamos sobre método, eu vou colocar entre a abordagem histórica. Então, a abordagem histórica nossa, no campo da consciência pessoal, já houve tempo entendido? Já houve tempo determinado? Já houve tempo liberado para ti, ou para mim, ou para nós? É uma pergunta. Há um tempo aleatório? Há um tempo categórico? Há um tempo construído, ligado à indústria, cultura e esses termos de reconstrução? Porque se eu desconstruir o tempo, é lógico que eu posso desconstruir o meu planejamento. Tempo no campo de uma consciência cósmica, planetária, ou seja, holística, está girando, ou seja, tem várias pessoas vivendo, ou seja, nascendo, infelizmente morrendo, porque a vida ela é boa para quem dá valor
e coloca um processo de construção, não de destruição e impactos ambientais que ocorrem diariamente. Ok? Então nessa rota que nós fazemos há uma dicotomia, né? No espaço, no tempo, essa energia que nos coloca essências fundamentais analíticas. Esse ciclo de paz que nós buscamos, e esse ciclo vamos rodar, vai haver algo mal, algo bem, como já coloquei alguns autores aí ligados à didática, entre alguns que eu posso depois salientar e fortalecer mais sobre a área da didática e alguns parágrafos importantes sobre a sociedade. Ok? Então, quando falamos sobre processos memoráveis, lembramos de campos figurativos da nossa infância. Quando lembramos de aspectos cotidianos, lembramos os aspectos categóricos que vai associar configurações e figurações que nós observamos diariamente. Eu vejo o meu pai, eu vejo a minha mãe, eu vou lembrar de épocas cotidianas, boas ou ruins, nos coloca o passado como dominância, mas o passado ele vai colocar um meio que possa não desconstruir o tempo que eu passei no passado, mas vai haver uma construção cultural, um aprendizado, um aprendizado entre essa motrivivência, essa trivivência que relaciona o tempo. Tempo entendido, o tempo liberado e o tempo determinado para colocar no treinamento. Esse tempo determinado também é um estilo que vai almejar a minha vida diária, constante. Lógico que alguns autores colocam essas maneiras conscientes epistemológicas, renovando o enfoque relacionado à ciência social. Já falei nas prateleiras, nas estruturas econômicas, nas estruturas ligado à espécie, o ponto de vista, ou seja, as pontagens, e pontos ligado a veias ou artérias, ponteias, pontos e teias, são pontos e teias que venha colocar uma sobrevivência individual, que aí é o tempo entendido, que é o tempo determinado, que é o tempo liberado. Quando eu vou entender esse tempo nas fases que eu tenho em casa, eu vou querer, a minha vida, querer sobreviver e também adaptar em primazia nas bases de novos pensamentos que são convenientes para a minha sobrevivência, sendo uma bússola que venha introduzir um estudo metódico para refletirmos sobre o tempo desconstruído. E o tempo desconstruído vai haver uma reflexão. Quando acontece algum fato, ou uma fatalidade, quando a pessoa morre ou falece, há um tempo desconstruído ali. É lógico que tem crenças, religiões que nos colocam esses campos constitucionais e voltados ao lazer e às questões públicas, privadas de cada um, que venha implementar, ou seja, algumas colocações ligadas à própria que são colocadas sobre maneiras de analisar após a morte, antes da morte. Aí já outros autores que eu coloquei no Face, o livro que eu coloquei como referência, nos coloca pesquisas bem importantes. No Face vocês podem ver, vocês vão procurar João Paulo Alves da Silva, vocês vão procurar ali no Face, uma referência muito legal, ficava nas prateleiras ali da Universidade de Vila Velha, ligada à teologia. Após a morte, ou a pessoas que aconteceram fatos que ocorreram, chegaram perto da morte, o que aconteceu com eles? Houve trauma, pós-traumas ou pré-traumas, houve um tratamento, uma recuperação, ou seja, houve um progresso consecutivo, depois do campo consecutivo houve outro progresso, ok? Nessa linguagem, falamos bom dia, bueno, nessa linguagem, falamos nos tempos entendidos, nos tempos determinados, nos tempos liberados. O tempo liberado é uma autoria, o tempo liberado é o tempo, ou seja, o lazer libertatório, o lazer liberdade, porque a palavra lazer, acho que é lazer, ao meu ver, não falar, ao meu ver, fala sobre liberdade, associa sobre liberdade, mas a liberdade é uma liberdade de espírito, por isso que nós podemos entender essa categoria que eu coloquei entre o tempo construído
Podemos desconstruir o tempo?